Boa noite, gente. Vamos chegando. Hélio, André, Janaína já apareceu. Ando sem problemas técnicos, tudo certinho. Tomo Brasilis na área. Boa noite, Janaíne. Boa noite, Thiago, tudo bem? Tudo ótimo. Que bom que já funcionou tudo rápido. Geralmente a gente demora aqui uns 10 minutos brigando, caindo. O pessoal Que aprendendo a bom. usar o esquema, então já está tudo certo. Gente, boa noite para todo mundo. Mais um Papo de Inseto na área. Hoje eu vou começar aqui falando logo. A gente acabou de fazer, uma hora atrás, a gente fez o sorteio. Agradecer já a Janaíne por ter disponibilizado essa obra incrível de controle microbiano de insetos, que hoje a gente nem consegue mais achar no mercado. Então, a gente teve aqui 1.253 comentários no post, né, do sorteio, e a sorteada foi a Laura Carla, uma agrônoma de Fortaleza. Então, esse livro vai parar lá em Fortaleza. Então, muito obrigado por todos, né, que participaram. Agradecer a Janaíne por ter viabilizado esse sorteio, que foi bem legal. E também gostaria de agradecer a todo mundo que sempre está divulgando aqui a live, o pessoal do mundo dos insetos, manejo bio, ácaros são legais, entomologia, incrustações em resina, acromatice, combiol, agroísa, Daniel, Hélio. Bem, mais uma galera que eu não consegui marcar aqui todo mundo que ajudou aqui na divulgação dessa live. Bem, queria primeiro aqui apresentar hoje nossa convidada do Papo de Inseto. A doutora Janaíne Rezende foi contemporânea minha lá da época da Exalc. A Janaíne, ela é agrônoma formada na Federal de Goiás e fez mestrado e doutorado na Exalc, sendo que o doutorado ela fez a parte de sanduíche no USDA, nos Estados Unidos. Fez um pós-doc ainda na Federal de Goiás e depois entrou na Egg by Tech, que ela vai falar e comentar melhor da empresa. Então, a Janaína é a primeira pessoa que a gente convida que trabalha em uma empresa privada, né, que é legal também conhecer, que até então a gente convidou professores e pesquisadores, né, de Embrapa e de universidades públicas. Então, a Janaína é a primeira convidada de empresa. Muito obrigado, Janaína, pela essa participação. E eu queria primeiro já aproveitar que você comentasse um pouco sobre a Egg by Tech, né? Sobre a empresa, qual é o objetivo da empresa, com o que é que ela trabalha. Boa noite. Oi, Thiago, boa noite. Primeiro, quero agradecer pelo convite, uma honra enorme participar do Inseto do Sertão e do Papo de Inseto, né? Muito bacana. Quero agradecer já aqui, tô vendo um monte de gente bacana participando aqui. Coraçãozinho aqui já tá a mil, viu, Thiago? Um monte de gente bacana, então, aos colegas de trabalho, aos colegas do laboratório, aos alunos do coração, que tem um monte aí também. Quero agradecer a todos eles pela participação, gente. Obrigada mesmo. E falar que é um grande desafio para mim, que quem me conhece sabe que eu tenho um pouquinho de problema com câmera. Então, quando você me fez um convite, foi realmente assim um desafio. Mas eu assisti nas lives que você está fazendo, semana passada com o Rafael, eu vi que é bacana pra caramba, então eu falei, vou encarar esse meu medo aí de câmera e vamos participar, né, Thiago? Então, mais uma vez, meu obrigada aqui pela oportunidade. Bom, sobre a Egg by Tech, acho que era isso, né, que era a pergunta, eu falei tanto já, né, Thiago? Não, tá ótimo. Sobre a Egg by Tech foi uma excelente surpresa que apareceu no meu caminho. Eu, na verdade, me preparei aí durante minha vida para a carreira acadêmica, né? Meu grande sonho sempre foi ser professora. Tenho uma paixão enorme por isso e me preparei para isso. E aí, de repente, quando eu estava finalizando o meu pós-doc, eu recebi, então, a proposta da Egg by Tech com muita satisfação. Então, tem sido um prazer participar dessa empresa, estar junto como pesquisadora, líder aqui no Brasil. Bom, a Egg by Tech é uma empresa que nasceu na Austrália, Thiago, mais de 20 anos atrás, da ideia de um engenheiro agrônomo também, que viu quanto é bacana controle biológico, o potencial de utilização com uma praga que eles tinham lá na época, que agora também é problema para nós, que foi Helicobacter parmigera, né? O Anthony, não dava para falar
Eu sempre digo que não dá para falar de Egg Tech sem falar do Anthony. O Anthony e sua esposa foram realmente os pioneiros nessa empreitada. E eles tiveram essa ideia de produzir baculovírus como uma forma, né, de controle biológico aí para a Helicoverpa. Então ela surge 20 anos atrás lá na Austrália. Depois a Egg Tech vem crescendo, recebeu um investimento de um fundo internacional, fez agora sua sede oficial em 2017, foi inaugurado em Dallas, nos Estados Unidos, onde os vírus são produzidos, e chega aqui no Brasil, ela chegou aqui oficialmente como Egg Tech em 2017, né? Assim, 2016, 2017. A Egg Tech trabalha só com baculovírus. Na verdade, assim, né, dentro de controle microbiano, a gente tem uma gama grande, né, Tiago? Uhum. Então, a gente tem a parte de macro, né? Sua linha de pesquisa com parasitoides, né? Como tricograma, vários outros. E tem a parte de micro, que na verdade é a área que eu especializei, né? Que foi controle microbiano de insetos. Então a Egg Tech trabalha hoje, especificamente nela no portfólio, a gente trabalha com baculovírus, né? E focado muito para lepidóptero. Vocês estão sediados em Goiânia, não é isso? Sim, isso, Thiago. O laboratório de pesquisa da Egg Tech fica sediado no Parque Tecnológico da UFG, aqui em Goiânia. Sim, nós inauguramos em janeiro desse ano, o laboratório aqui. A empresa, né, a parte administrativa, fica sediada em Campinas. Certo, legal. Bem, muito interessante, né? E só de a gente estar falando de pessoas, colegas nossos trabalhando em empresas de controle biológico, que é quando a gente começou basicamente nossa carreira acadêmica nem existia, né, Jana? Então é uma felicidade hoje de a gente ter mais esse mercado, né? Acho que quando a gente começou esses estudos, a gente não sabia nem que tinha essa possibilidade. A gente só ouvia isso no exterior, mas aqui no Brasil ainda não era uma realidade. Como o papo de hoje, a gente já fez a chamada lá de vírus, né? Que hoje está todo mundo louco conversando de vírus, só que esse grupo aí é bem mais diverso, né? E, inclusive, tem sua grande importância na agricultura. A gente conhece muito o lado dos problemas também, né, de doenças de plantas, de viroses, mas, por outro lado, a gente tem os vírus que nos ajudam na agricultura. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é essa ocorrência, essa contaminação de insetos ou outros organismos por vírus, né? Como isso funciona, para o pessoal entender melhor como é que é essa relação. Legal pergunta, Thiago. Acho que é interessante para a gente esclarecer isso, né? Justamente aí por causa dessa situação da pandemia que nós estamos vivendo. Bom, baculovírus, né, é um grupo que evoluiu junto com o lepidóptero, né? Então a gente tem hoje baculovírus basicamente atuando sobre lagartas. Então, é um grupo muito específico, o baculovírus é muito específico, então só para tirar aquele medo que alguém possa ter, não tem, né, possibilidade de um baculovírus infectar um ser humano, ou infectar mesmo um invertebrado ou um outro invertebrado, né? Então, a gente não tem um baculovírus. Hoje, comercialmente, a gente tem baculovírus para lagarta. Então, às vezes é comum, Thiago, quando a gente está levando baculovírus para o campo, as pessoas perguntam, tem baculovírus para mosca branca, para bicudo? E, infelizmente, a natureza ainda não nos mostrou, né? Então, é um organismo bem específico para lagarta. Bom, você perguntou de modo de ação, né? O modo de ação de baculovírus é bem interessante. E o legal é que agora o baculovírus entrou como no IRAC, né? Que é o Comitê para Manejo de Resistência Internacional. Agora, a Egg Tech tem uma representante lá, que é a nossa líder, né, tecnológica, que é a Paula Marçom. Então, ela está lá representando o controle biológico também dentro do Iraque. Não sabia dessa informação. Bacana demais. E justamente porque esse modo de ação é super novo, né? Assim, em conhecimento, é antigo, né? A gente já sabe, mas eu falo assim, agora ele foi recentemente incorporado lá e ele ajuda muito com o manejo da resistência. Então, só para você ter uma ideia, como que é o modo de ação? Será que a gente tem tempo para falar um pouquinho desse modo? Sim, acho que é importantíssimo conhecer como é que o vírus age nos insetos, né? Os insetos, perfeito. Então tá. Primeira coisa que precisa acontecer é esse vírus, né, esse baculovírus, ele entrar em contato com o alimento da lagarta. Porque o baculovírus, ele funciona por ingestão.
Então, assim como, e aí eu vou trazendo uns outros micro-organismos também da agricultura, né? Assim como o Bacillus thuringiensis, como o BT, ele precisa ser ingerido. Diferente de fungo, né? Fungo também é um outro grande grupo que a gente pode usar e é maravilhoso. Trabalhei com fungo aí mais de 10 anos. Fungo é via tegumento, né? Então, fungo pode aderir no inseto e penetrar via tegumento. Já bactérias, né, e baculovírus precisa ser ingerido. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é atingir o alvo e a lagarta precisa se alimentar desse baculovírus. Depois que a lagarta se alimenta desse baculovírus, isso vai passando, então, para aquela parte anterior, né, da lagarta, pelo estomodeu, chega lá no mesêntero, que é o intestino da lagarta, é o estômago da lagarta, né? Lá no mesêntero acontece uma coisa muito interessante com os baculovírus. No mesêntero da lagarta, nós temos um pH alcalino, diferente do nosso, que é ácido, né? Eu costumo falar que lagarta não tem azia, Tiago, costumo brincar. Já está naturalmente com o estômago alcalino. Então, quando esse baculovírus, esse poliedro, né? Digamos que é um poliedro. Como se for, eu falo assim, pense numa bola de boliche. Pense no baculovírus como uma bola de boliche. Lá dentro daquela bola de boliche, que é uma matriz proteica, né? Que é rica em poliedrina, a gente tem alguns bastonetes, que são uns envelopes, assim. E quando você abre isso, é que tem realmente o DNA, o vírion lá dentro. Toda essa estrutura desse poliedro é para proteger o vírus da exposição ao UV, né, ao calor, temperatura. E essa matriz proteica, essa caixinha, né, que protege o vírus, quando entra dentro do intestino da lagarta, ela dissolve. Eu brinco que é como se a gente jogasse um sorrisal num copo de água. Fervece, igual os coraçõezinhos que estão subindo aqui na tela, né? E aí ele derrete o baculovírus e ele libera, então, aquele vírion. Aquele vírion, então, que foi liberado, conforme degradou aquele poliedro, ele vai para as microvilosidades do sistema digestivo, né? Então, ele vai ali para o epitélio intestinal. Ele se liga lá, abre uma portinha e entra, tá? E aí, quando ele entra, ele então vai ocupar aquela célula, vai passar então a mandar as informações para o núcleo daquela célula e a partir daí a célula produz vários, né, mais vírions que vão passear, vão se deslocar dentro do corpo da lagarta. Bom, no fim desse processo, depois que os baculovírus já dominaram ali, né, o corpo dessa lagarta, essa lagarta vai entrar em colapso, o sistema dela vai começar a derreter, né? Então, ela vai começar a abrir, vai acontecer uma abertura dessas células e vai liberar, então, mais baculovírus no ambiente. Então, a gente brinca também que é uma biofábrica lá no campo, né? Você contamina uma vez, a lagarta se alimenta e depois ela vai produzir mais vírus. Um pouquinho diferente de BT, né, Tiago? Porque, na verdade, BT, quando ele entra, ele, na verdade, causa uma úlcera ali no intestino da lagarta. Mesmo princípio, pega alcalino, dissolve o cristal, libera toxina, causa uma ruptura. Eu costumo brincar que o baculovírus, ele é o dono, né? Que vai chegar e dominar o ambiente. Ele abre com chave para entrar dentro do inseto, que são as proteínas de infectividade, digamos assim. O BT não, eu costumo brincar que ele é meio que um ladrão, né? Ele chega, bate o pé na porta, quebra tudo, e aí aquelas outras bactérias que estão passando por ali acabam entrando. E aí quando está infectada por um Bacillus thuringiensis, a lagarta morre de infecção generalizada. Enquanto está com baculovírus, é uma coisa mais organizada para produzir mais vírus no final, para ele poder se espalhar. Tá, muito boa a explicação. Você realmente é uma professora, viu, Janaína? Acho que todo mundo entendeu muito bem aqui o funcionamento. Já tem pessoas perguntando aqui, o Borges aqui, da agrônoma aqui do Vale São Francisco, perguntando sobre baculovírus palasiotídeos. Vamos conversar depois, Borges, é uma possibilidade. O Reginaldo já conversamos essa possibilidade com a Janaína, vamos testar depois aqui no Vale do São Francisco. Perguntando se essa live vai ficar salva depois. Fica salva sim, viu, gente? Depois é só entrar aqui, quem não conseguiu assistir pode compartilhar. O Francisco Duque está perguntando quantos dias desde a ingestão até o colapso da lagarta. Ótima pergunta. Desculpa aí os latidos, é porque aqui em casa tem um monte de pet, elas estão tudo aqui à volta, aqui, doidas pra lá. Sim, quantos dias? Então, essa é uma pergunta muito interessante, Thiago. Eu costumo dizer assim, ó, existe um processo que foi mapeado no laboratório, que é desde a infecção, entrar dentro da célula, né, causar a morte dessa lagarta, poder liberar, então, mais baculovírus.
Teoricamente, se a gente for ver lá no laboratório a cronologia, a gente estaria apto a matar uma lagarta a partir de 2, 3 dias, tá? Mas isso depende muito da espécie de baculovírus, da espécie de lagarta e do tamanho da lagarta. É um fator primordial e lógico, condições ambientais, né? Se tiver mais quente, o processo vai mais rápido, mesmo pela própria fisiologia, metabolismo do inseto. Mas se a gente pensar numa condição aí normal, depende muito do tamanho da lagarta. Então, Thiago, esse é um ponto muito importante. O que a gente precisa entender é que baculovírus é para lagarta pequena, tá? Não é para lagarta grande. Então, se eu der baculovírus para uma lagarta pequena, eu tô falando ali, primeiro, segundo, terceiro ínstar, provavelmente 4, 5 dias depois, eu vou ver uma lagarta morta já, tá? Então, para essas lagartas até terceiro ínstar, vamos esperar uns 4, 5 dias. Aquela neonata, sabe, acabou de sair, né, eclodiu, acabou de sair do ovo, provavelmente uns 3, 4 dias a gente pode conseguir matá-la, mas sempre lembrando que tem essas variações. Então, não é eu costumo brincar, Thiago, que não é um bombeiro, tá? Nenhum biológico é bombeiro. Baculovírus entra no sistema. Se você quiser um controle para amanhã, procure outra coisa, porque não é para baculovírus, não é para biológico. Ótimo, Jana. E uma coisa, a gente é muito acostumado na graduação de se ver aqueles exemplos clássicos de sintoma de ataque de lagarta por causa de vírus, que fica pendurada, quase meio liquefeita na planta. Agora, sempre vai ter esse sintoma ou não? Tem outros, tem vezes quando é um pouco mais difícil de saber? Então, essa é outra pergunta muito interessante também. Aquele é um sintoma geral, tá? Acontece. Mas assim, como eu disse, os sintomas também variam de espécie de vírus e espécie de lagarta também. Mas no geral, assim, com essas que a gente está acostumado, normalmente tem aquele sintoma. Como que é o processo? O baculovírus, ele causa um sintoma, né? Tô até vendo uma pergunta aí, por que ela fica ali de cabeça para baixo? O baculovírus causa uma coisa na lagarta que é interessante, é o chamado fototropismo positivo. Então, mesmo lagartas que ficam no terço mais baixo, né, no terço mediano aqui, por exemplo, posso dar um exemplo? Falsa medideira, Chrysodeix na soja. Normalmente é uma lagarta que está posicionada mais embaixo, né? Então, o baculovírus causa nela um fototropismo positivo, ou seja, ela é chamada pela luz solar, pelo sol. Então, ela sai lá de baixo, sobe, tá? O baculovírus causa isso, sobe. E aí, um dos primeiros, quando ela está próxima a morrer, uma das primeiras coisas que acontece é impressionante. Ele vai parando o sistema locomotor das falsas pernas. Tá? Justamente para a lagarta fixar os cochetes das falsas pernas nas folhas. Depois disso, ela passa ainda umas horas, tá? Então aí helicoverpa, falsa, passa aí umas 4, 5 horas ali debatendo com o pescoço fica mais enrugadinho, e aí depois disso que o sistema circulatório para de funcionar. Então, por isso que ela fica lá grudadinha. Mas tem variações, tá, Thiago? Às vezes tem lagartas tão pequenas que não conseguem fazer esse processo todo de movimento. Então, a gente observa. No geral, é mais ou menos isso. Certo. Já teve uma pergunta também aqui, a gente poderia falar mais na frente, mas para a gente não esquecer, é uma pergunta interessante da compatibilidade de vírus com produtos químicos. Pergunta Legal. da Agroprodutos Biológicos. Top. Quer falar agora ou a gente deixa para depois? Pode falar, a gente está Pode falar? Legal. bem. Essa pergunta é muito bacana, porque baculovírus, né, como ele tem todo aquele poliedro que protege ele é super compatível, tá? Então, o que a gente pede, né, uma cauda com baculovírus, você pode ter ela variando de pulverização no campo, de um pH de 3,5 a 8, tá? Que é uma faixa bem legal de você trabalhar. Qual que seria a única implicação do baculovírus numa cauda com outros produtos? Um pH elevado, tá? Então, se você coloca um pH muito elevado, o que vai acontecer? Lembra que eu expliquei que o poliedro dissolve com pH alcalino do intestino da lagarta? Então, pH, né, acima de 8, 8,5, vai dissolver o poliedro. E aí, quando esse baculovírus for aplicado no campo, ele vai estar muito sensível às condições ambientais. Então, o que poderia ser um problema numa mistura é a cauda estar com pH muito elevado. O que a gente faz? A gente coloca o produto, se o pH estiver muito elevado, a gente baixa isso um pouquinho e depois coloca o baculovírus. Mas tem alguns produtos aí que é o primeiro que o pessoal pergunta, alguns fungicidas, e pior que eu acho que eu não posso falar nome, posso? Bom, acho que não. Aberto? Então tá. Por exemplo, o pessoal pergunta muito do Elatos. Tranquilo, pessoal, já testamos, é super compatível, porque é normalmente um que eleva um pouco, né? Então, super tranquilo. Olha, até agora, todas as coisas que nós testamos deu super certo. Então, compatibilidade muito bacana com baculovírus. Ótimo. Pode aproveitar. O produtor fica mais fácil, né, Thiago? Aproveita e... Sim, claro. Isso é sempre uma pergunta, né? Quando a gente vai usar
biológico, sempre a pergunta de compatibilidade com o químico, Sim, né? então pode. O TG Piveta perguntou sobre, basicamente, a persistência do vírus no campo, né? Quanto tempo após a aplicação o vírus consegue manter sua viabilidade? Bacana. Esse aí é meu primo, viu? Abraço, Thiago, abraço. Não vale não, a família. Não vale, mas ele é agrônomo, trabalha com cana. Não. Você não mandou a pergunta para ele fazer, não? Com certeza não. Sim, a persistência, né? Legal. Então, quando a gente fala de baculovírus, a gente tem duas coisas para pensar. Aquele baculovírus que é aplicado naquele momento, como eu falei, assim como inseticida, também ninguém vai aplicar um baculovírus no sol do meio-dia. Inseticida também não, né? Tem uma série de limitações para isso. Então, a recomendação é baculovírus no início da manhã ou no fim do dia. Super bacana, funciona super bem. Se você colocar o baculovírus, e assim, eu costumo ser bem específica ou bem clara, Thiago. Se você colocar o baculovírus na superfície de uma folha no sol do meio-dia, 2 horas depois você não tem mais nada, tá? Porque esse sol incidente, essa radiação solar vai inviabilizar o baculovírus. Então, pela manhã ou à tarde. Tá? E aí, o que acontece? Esse baculovírus no sistema, ele tem uma, digamos, persistência maior, por duas razões. Aquele baculovírus que por acaso ficou na parte de baixo da folha ou caiu no chão, se ele estiver protegido das condições extremas, ele pode ficar por mais tempo naquela lavoura. E ele cicla, né, Tiago? Se a lagarta comeu o baculovírus, morreu, espalhou, você tem uma nova geração ali dentro, você tem um novo inóculo dentro. Então, isso, Thiago, foi até uma pergunta, Janaína, que fizeram atrás, que se ele se mantém no sistema. Então, basicamente, deve ter 1000 variáveis, né? Mas ele consegue se multiplicar e, dependendo dessas variáveis, ele pode se espalhar mais na área, né? Sim, a gente tem casos, e aí vou mandar um abraço pro pessoal da Bahia. Minhas cachorras hoje estão difíceis. Acho que descobriram que tem live aqui. Tá atrapalhando muito vocês aí? Não, a gente tá te ouvindo, pode falar aí. Então tá bom. Bom, então assim, o pessoal lá da Bahia, teve regiões lá na Bahia que a gente aplicou baculovírus e 45 dias depois teve uma nova epizotia. Tivemos uma epizotia e não se aplicou mais nada. 45 dias depois, o baculovírus estava no sistema. O que a gente faz, Thiago, quando a gente aplica baculovírus, na verdade, é aumentar essa concentração de inóculo na lavoura para puxar a curva um pouco para cá, sabe? Porque às vezes essa epizotia, ou seja, esse momento que o baculovírus vai matar um monte de lagarta no campo, se for proveniente de uma infecção natural, às vezes ela vai acontecer lá no final do ciclo da cultura, quando o prejuízo já aconteceu. Então, quando a gente aplica o baculovírus, traz essa curva para cá, trazendo proteção para a lavoura no momento que ela precisa. Tá ótimo. O Reginaldo Borges perguntou em relação à compatibilidade com cobre e enxofre. Acho que não tem. Normalmente, a contabilidade... bom, precisa ver a cauda, sabe? Olha, sabe uma coisa que a gente já testou? pH da cauda, né? pH da cauda, exatamente. Só que tem algumas situações que a gente não vê problema. Por exemplo, tem produtores que gostam de usar a cauda sufocástica, né? Para doenças. A gente já testou e funcionou muito bem, tá? Eu fico devendo essa para ele. A gente ainda não fez um teste exatamente com cobre e enxofre, mas está na nossa lista de espera, tá? Já fomos demandados. Tranquilo. Mas temos sim. Tem pergunta aqui sobre quais produtos a gente vai falar mais na frente, quais os produtos que a gente tem hoje no Brasil registrados já para isso, quais as pragas-alvo, vamos falar sobre isso. Tem gente perguntando de benefício, custo, isso é muito variável, né? Acho que é uma pergunta muito genérica, porque teria que ver cada situação, qual a cultura, né? E quais as outras possibilidades que você tem para comparar. Então, essa questão de benefício-custo, eu acho que vai variar muito para cada situação específica. Uma coisa é que a uva no Vale do São Francisco, outra é a soja aí no Centro-Oeste, e assim vai, né? Você não pode... E qual Mas de uma forma geral, Thiago, é bem bacana, viu? Assim, não é porque é um produto biológico que é elevado o custo, não, tá? Porque às vezes quando a pessoa fala de biológico, eu entendo essa pergunta. Tem aquela sensação de que porque é biológico, às vezes pode ser caro, pode ter um preço maior. E não, não é um preço maior, não. É um preço aí compatível com o mercado, tá? Digamos que é um preço compatível com o mercado. Eu acho que se a gente pegar hoje quase todas, né, Janaína? Até os fungos, até tricograma e tudo, pelo menos na realidade aqui que eu tenho do Vale de São Francisco, comparado com os custos dos inseticidas sintéticos que estão aí. Então, exatamente. Eu acho que não tem... E não tá lá em cima não, viu, Thiago? Porque tem uns novão aí que é lá em cima, né? Sim.
Aqui, né, não sei como é que tá, assim, não pesquisei, mas aqui tem vários produtos novos sintéticos que o custo é em torno, só do produto, em torno de R$ 300 por hectare, né? Então, isso é inseticida sintético, né? Falando aqui, de produtos novos que tem no mercado. Só para você ver que, de vez em quando, as pessoas colocam que o biológico é caro, mas não vai nem atrás para olhar e ver essa parte. Eu só quero deixar essa fala aí, Thiago, que é um preço bem acessível. Ótimo. Deixa eu ver. Bem, tem muitas perguntas surgindo, muito legal, o pessoal interagindo bastante. Daqui a pouco. Bem, tem uma pergunta, vou fazer logo aqui. O Luiz Aurélio perguntou se pode ser feito com pulverizador eletrostático. Sim, a princípio não tem problema nenhum, tá? E aí como surgiu essa pergunta, só para falar, a gente tem pulverização sendo feita via aérea, né? Vai super bem também, tá? Às vezes o pessoal pergunta se pode fazer aérea, pode, terrestre, pode. Via pivô também, sabe? Funciona super bem, porque é uma condição bem legal de espalhamento, né, na cultura, então não tem problema nenhum, pode sim. Outra pergunta do Cadu Frigueto, ele perguntou em relação a cuidados especiais por se tratar de um produto biológico. Essa pergunta eu acho importante. Ótimo. Como é que você recebe material de conservação de temperatura? Como é que é os cuidados para isso? Ótimo, gostei muito da pergunta. Sim, como é um produto biológico, precisa de cuidado, sim. Então, no armazenamento do vírus, a gente pede que fique refrigerado, sabe, Thiago? Então, a gente tem uma recomendação assim, se o produto for para usada nessa safra, então você pode deixar na mesma condição que você deixaria a semente, tá? Não teria problema. Se o produto for para ficar armazenado mais tempo, né, 2, 3 anos, então a gente pede que diminua um pouco, lá para os 5 graus, tá bom? A gente diminui um pouco de 5 a -5. Isso para ficar anos, né? E aí, se você congela esse produto, você tem amostras armazenadas aí nos bancos com mais de 50 anos. Então, fica bastante tempo. Então, cuidados com esse produto, com baculovírus. Temperatura alta, tá? Se você transportar isso com temperatura muito alta. Radiação solar, não aplique no sol de meio-dia, senão você vai inviabilizar. E a outra é a questão do pH. Cuidado nas misturas por causa do pH. Certo. Alguém perguntou aqui sobre o... Deixa eu voltar. Fale o comportamento do baculovírus na cultura do algodão, por favor. Aqui em Sapezal o pessoal tem muita dúvida ainda. Legal, legal. Pessoal de Sapezal, bacana demais. Estive lá algumas vezes. Inclusive tem uma colaboradora nossa lá, Ana Carolina. Beijo, Ana. Não dá para não falar Sapezal fica pessoal, onde, né? hein, Janaína? Fica no Mato Grosso, lá em cima. Certo. Terra boa, viu, Thiago? Terra muito boa, muito querida. Sim, na cultura do algodão, o baculovírus foi uma surpresa, e uma excelente surpresa, né? Tem questões muito interessantes. Qual que é a principal dúvida, Thiago, na cultura do algodão? É que a folha do algodão, ela tem uma superfície, né? Um pH alcalino. E aí gera um pouco de ansiedade no sentido, será que se eu pulverizar no algodão, essa folha com pH alcalino pode inviabilizar o vírus? Então a gente pensa primeiro em duas coisas, né? Então, na verdade, não é só o fato de colocar no pH alcalino que inviabiliza o vírus. pH alcalino combinado com temperatura e UV, né? Bom, primeira coisa. Segunda coisa, né? A gente aplica normalmente no algodão para a Spodoptera frugiperda, que está sendo uma praga importante. E a Spodoptera frugiperda, a gente tem percebido, isso foi até um comentário do pessoal do campo, e tem gente demais do campo, assim, que ensina a gente demais, Thiago. Eu estou super, assim, feliz de estar nessa empresa pela possibilidade de estar junto com o produtor. E a gente vem escutando muito, e de pesquisadores também, né? Claro, tem pesquisa sobre isso, a preferência de Spodoptera frugiperda pelas estruturas reprodutivas. A gente fez um trabalhinho no laboratório com chance de escolha ou não, e foi incrível, né? A gente tem esses dados, depois quem quiser pode chamar a gente que a gente passa. A Spodoptera frugiperda tem uma alta preferência pelas estruturas reprodutivas. E aí você quer saber o que é o interessante? Lá na estrutura reprodutiva não tem o pH alcalino. O pH lá é próximo de neutro, né? Então já é uma coisa que auxilia bastante. Ótimo. Perguntaram aqui sobre se justificaria uma aplicação preventiva ou é necessária a presença da praga. Legal, essa pergunta é bem interessante também, Thiago. Bom, na verdade, o que a gente indica é que os primeiros indícios, tá? Então, assim, os primeiros indícios, porque para a lagarta reciclar lá dentro, né, para ciclar esse baculovírus lá dentro, seria interessante que o vírus fosse ingerido pela lagarta, se multiplicasse nela e aumentasse o inóculo. Então, o que a gente diz? Primeiros indícios. Então, viu os primeiros acontecendo, mariposa voando por ali, então já seria
o horário legal. Mas essa pergunta, Tiago, me retomou um outro questionamento, né? Que a gente tem pensado muito e a gente tem aprendido muito sobre MIP, manejo integrado de pragas. A visão de sistema, sabe, Tiago? Porque às vezes a praga, ela é importante na cultura principal. Só que ela começa na outra cultura que veio antes. E às vezes a gente deixa ela passar lá e ela já vem causar problema aqui, ó. Quer um exemplo? Spodoptera com hábito de rosca, né? Cortando as plântulas, né? Mas quando ela já tá grande, às vezes a gente vai lá na lavoura e tem uma Spodoptera enorme ali. Então, a ideia é entrar com esse baculovírus no início do sistema. Talvez se a gente entrasse na outra cultura ainda, quem sabe a gente teria uma menor ocorrência na próxima, né? Então, são coisas que a gente pode começar a pensar. Tem muita pergunta aqui vindo, mas estão perguntando aqui já em Curuqueri da couve. Eu acho que vocês não estão trabalhando com couve ainda, estão trabalhando mais em grandes culturas, né? Mas você sabe que a Ásia, na couveácea, né? Você sabe que ela está na fila também. É porque, assim, tem tanta baculovírus, assim, não é novo, mas tá vindo com uma roupagem nova, né? Então, assim, a gente está com uma fila aí de praga que a gente está testando e a da couve já está aí nessa levada. Fazendo o link já com essa sua fala, eu queria que você falasse, você dessas inovações, rapidamente, você conseguir resumir, que o baculovírus tem uma história de muito sucesso no Brasil, né? Antes das pesquisas há de anos, e queria que você comentasse sobre esses casos de sucesso e depois com a mudança, né? Mas primeiro que você falasse um pouco desses casos já do passado no Brasil de grande sucesso com baculovírus. Legal, Thiago. Acho que é importantíssimo a gente lembrar disso. Então, assim, queria aproveitar aqui, né? A gente falou do sorteio lá no início, e aí você falou de baculovírus, história não dá para esquecer, e tem que falar do professor Sérgio, que foi um dos grandes precursores, né, do controle microbiano no Brasil, Sérgio Batista Alves. Então, realmente, já marca por aí, né? Quanto a baculovírus, teve um outro grande nome, né? Que foi o Moscardi, né? Então, realmente, ele começou com essa pesquisa, foi um dos pioneiros no Brasil, e isso há um tempo atrás, né? A gente chegou em 2005, Thiago, se eu não me engano, que às vezes eu me perco nos números, eu acho que 2 milhões de hectares tratados com baculovírus anticárcia para soja, né? Então, assim, foi uma história muito interessante, o baculovírus foi muito utilizado naquela época com muito sucesso. O que aconteceu? O pessoal pergunta, Janaíne, o que tem de diferente agora? Por que parou, né, baculovírus anticárcia? Naquela época, né, o baculovírus anticárcia era usado, como o próprio nome diz, para anticárcia, que era a lagarta da soja. E ela era a primeira ali, né, que causava dano, era uma das principais lagartas desfolhadoras na soja. E aí, não sei se você lembra, em 2005, 2006, teve um negócio que deu uma abalada na sojicultura, que foi a ferrugem asiática. E a gente tinha a anticárcia se alimentando ali, dominando, e a gente tinha falsa medideira Chrysodex que vinha em segundo lugar ali naquela posição. E aí, quando falsa foi controlada ali pelo baculovírus, estava dando tudo certo, a falsa subiu. E por que a falsa subiu? Lembra que eu falei que a gente tinha ferrugem asiática? E para controlar a ferrugem, aumentou muito as pulverizações com fungicida. E quem controlava, quem dava conta da população de falsa era o nosso amigo Nomúria, né? Um fungo chamado Nomúria. E agora mudou. O pessoal muda rápido o nome, agora é tudo metarrísio. Eu brinco que agora é fácil. Ficou verde, é metarrísio, né? Então tinha esse fungo que controlava essa lagarta. Conforme essa lagarta parou de morrer, porque já não tinha mais tanto fungo, que os fungicidas deram aí um probleminha, teve mais coisa também. Os fungicidas também acabavam causando estresse em falsa, que acabava detoxificando um pouco os inseticidas. Bom, nesse contexto, falsa passou a ser o problema. E nós não tínhamos, na época, um baculovírus à base de um vírus para matar a falsa medideira. E aí o agricultor precisou de inseticidas convencionais, claro, ele não podia ficar com problema. E aí, né, a falsa, você precisa de uma quantidade um pouco maior de produto para causar mortalidade em falsa do que na lagarta da soja, na anticárcia. Então, já que com aquele produto ele matava as duas, não tinha mais por que usar o baculovírus. E aí a gente chega o que traz de novo agora, né, essa ascensão agora dos baculovírus, é que hoje a gente tem uma gama muito grande de produtos, né? Então a gente tem hoje, a AgBiotech, se eu não me engano, é uma das empresas que tem a maior diversidade, pelo menos aqui no Brasil, é que tem maior diversidade de baculovírus disponíveis. Então a gente tem 7 produtos registrados.
né, à base de baculovírus. Então, as principais pragas aí das grandes culturas, a gente tem portfólio para elas. E, além disso, olha que interessante, a AgBiTech foi a primeira empresa, e eu falo isso no sentido de evolução das coisas, sabe? A AgBiTech foi a primeira empresa que trouxe misturas. Então, a gente tem hoje misturas de baculovírus. Então, se for mais cômodo, ou se tiver um momento que é necessário utilizar um vírus para helicoverpa, que está acontecendo no mesmo momento que falsa, a gente tem uma mistura e a gente tem eles, né? Então, hoje a gente tem um portfólio grande. Então, hoje a gente já consegue melhorar isso. E é interessante, assim, acho que um marco, né, de lembrar, Janaína, para todo mundo, é o caso da Helicoverpa parmígera, né, que em 2013 que causa, eu acho que é um marco, que foi o primeiro vírus que foi, que trouxe, acho que a AgBiTech que comandou isso, né, acho que foi o primeiro registro emergencial, né, e a partir daí vieram outros estudos, outras pragas, né, então acho que o caso da Helicoverpa parmígera ficou como sendo um marco também, né. Bem lembrado, Thiago. Em 2013, com certeza, com o advento da helicoverpa, foi que abriu, né? Não só para baculovírus, mas para tantas outras pesquisas, né? Abriu o nosso olhar para essas pesquisas. E aí sim, né? O primeiro produto veio, né? Com a helicoverpa, e a partir daí as pesquisas continuaram, e hoje a gente tem para bastante praga aí, né? A gente já consegue ter uma gama maior aí. Fale só rapidinho desses 7 produtos que você falou que já tem registro, né? 3 são misturas, né? Eu acho que você comentou também. Quais são as principais pragas-alvo? Alguém já perguntou isso também antes. Quais são hoje, então, o que é que tem hoje de vírus no Brasil comercial? E quais são as pragas-alvos que se pode se utilizar? Legal, olha, registrado hoje no Brasil, e aí vamos ver, às vezes se eu estiver enganado, o pessoal que está assistindo ajuda. Porque a gente tenta acompanhar, mas às vezes vai mais rápido o registro do que a gente. Mas, enfim, deixa eu tentar lembrar que a gente tem, hoje no Brasil, registrado o vírus para Spodoptera frugiperda, né? Temos algumas empresas vendendo, oferecendo esse vírus, Spodoptera frugiperda. Temos para falsa... Que também serve para cosmioides, não é isso? Ou serve, pode também exatamente. O isolado da AgBiTech que a gente usa, eu posso garantir que sim, tá? Então, o isolado da AgBiTech a gente já testou, funciona super bem com osmioides. Vale lembrar, Thiago, que ele não tem efeito sobre Spodoptera idânia nem albula, tá bom? Então, só com osmioides. Então, precisa ficar atento com a identificação de lagarta também. Isso é outra coisa que precisa de atenção. Tá, então, Spodoptera frugiperda. A gente tem também o de Helicoverpa parmígera, né? Que na verdade, ele atua sobre todos os heliotines. E não é só Helicoverpa parmígera. Então, o vírus registrado, né, que é o HERE, né, para Helicoverpa parmígera, atua sobre Helicoverpa parmígera, Zeia, sobre Cloridera virensens também, né? Então, ele pega todas essas heliotines. Do lado, se a gente olhar para o Zine, a gente tem também o Shin-NPV, né, que é o Chrysodex includens núcleo poliedrovírus. Também tem disponível, tá? E ele atua sobre criso, sobre raquiplúsia, sobre tricoplusia, quitenoplusia, e aí vai, todas essas plusinhas. Bom, além disso, a gente tem também baculovírus, né, registrado para a própria anticárcia, né? Para a própria anticárcia. O pessoal do Sul também tem eles registrados lá. Bom, acho que eu não esqueci de nenhum. Não, e então tem já um vírus, e tem um vírus mais generalista que a AgBiTech está desenvolvendo, né? Tem um vírus que é o vírus de... pode falar nome comercial? Não sei. Pode sim. Pode, então tá. Vou tomar a liberdade porque, bom, enfim. Tem um vírus da AgBiTech que é o Lepgen, também está em fase de desenvolvimento aí, que teria uma gama um pouco maior, porque não é um vírus específico, né? É o vírus de autografa e é um vírus generalista, tá? Então, ele atuaria mais em outras espécies, teria mais possibilidades. Inclusive, estamos trabalhando aí, quem sabe no futuro ter algo para tuta, para Plutella, né? E aí para a parte de hortaliças também. Isso que eu acho que o diferencial, né? A partir do Helicoverpa parmígera, a gente tem esses outros avanços de estudos e hoje uma diversidade de outras lepidópteros que estão tendo vírus disponíveis, né? Perguntaram aqui sobre o Mandarovar, Erinizelo, né? Que você também já comentou outra vez que tem trabalhos antigos aqui já no Brasil de controle de Mandarovás, né? De Erinis.
mas acho que não tem comercial, não é isso, Janaína? Não, o da Irinis ainda não tem comercial, né? Então, esse ainda não tem comercial. O que os agricultores normalmente fazem é utilizar o próprio vírus produzido dentro da lavoura, né? Então, tem até uma cartilha fazendo esse ensino. Tiago, eu vi uma pergunta ali que eu gostei, viu? Não sei se você vai me deixar responder. Subiu Por ali. favor. Qual a possibilidade de evolução? Não teve uma dessa aí, de evolução de resistência? Eu tava marcando aqui porque já tiveram 3 dessas, na verdade. Porque esse era o próximo tópico. Então, mas é isso, acho que a gente já tratou, acho que em relação aos principais dos produtos hoje disponíveis, né? E diferentes pragas que a gente está tendo e outras que devem ter no futuro. E a pergunta é essa mesmo. Já tem 3 pessoas que já falaram aí e eu já tinha marcado também na minha listinha para perguntar para você, né? Sobre qual existe possibilidade de resistência, no caso de insetos, a baculovírus. Então, essa é uma excelente pergunta. Então, assim, eu falei que o baculovírus vem para nos ajudar de uma forma geral com o manejo, né? Com o manejo de lepidóptero. E por quê? Porque os baculovírus, e aí os biológicos de uma forma geral, né, Tiago? Eu costumo brincar que eles têm, assim, um arsenal. Eles têm, assim, um cinto cheio de ferramentas, cheio de arma para lidar contra a praga, né? Normalmente, um inseticida químico convencional, ele tem um sítio ou, às vezes, 2 sítios quando se combina 2 moléculas, né? Mas, normalmente, é isso, 1 ou 2 sítios. Então, para uma população ter uma variabilidade e nela ter indivíduos que não morrem, né, ao ser tocados, né, ao ser alvo desse inseticida, é relativamente mais simples, porque é 1 ou 2 sítios. Para o baculovírus, a gente tem... Lembra que eu falei que quando o baculovírus entrava no interior da célula, no epitélio, ele abria a porta? É uma analogia que eu faço, tá? É uma brincadeira que eu faço. Como que ele abre essa porta? O baculovírus, ele tem umas proteínas chamadas de PIFs, fatores de infectividade. São descritas em torno de 9. E ele faz uma combinação para abrir esse epitélio e entrar lá dentro, né? Então, ele pode mudar isso. Ele tem maior plasticidade nisso. Então, eu costumo brincar, né, que ele tem uma maior facilidade para lidar com essa variabilidade genética que a praga poderia ter. Então, as chances de um caso de evolução para resistência de uma população para baculovírus, elas são muito, mas muito menores do que para químico, né? Eu não falo nunca não, porque a natureza nos surpreende. Veja aí a nossa situação. Mas é assim. Só um exemplo para complementar, Tiago. Lá na Austrália tem 20 anos que o pessoal está usando o produto à base de HERE, né? Que é Helicover parmigera núcleo poliedrovírus, para Helicover parmigera, sem problema nenhum. Não teve caso nenhum reportado lá ainda de resistência. E ao contrário, está ajudando a melhorar o que tinha com os químicos, né? Que eram várias populações ali com resistente a produtos. E isso vai voltando, né? Sim, não, isso justamente ajuda, como você falou anteriormente, do manejo integrado de pragas, né? Isso ajuda o MIP, porque você reduz também a pressão da necessidade de uso de muitos inseticidas sintéticos, né? Que já estão muito com problemas de resistência. Já falando de resistência, aqui já teve gente falando de tuta aqui em tomate, que é um problema seríssimo. Está aqui o Francisco falando de Plutella, outro problema seríssimo, né? Então, assim, a gente precisa disso porque a questão de resistência hoje no químico é uma realidade, né? Então, que sabe-se que não dá, não se tem mais a possibilidade de estar gerando novos produtos a cada ano. É muito complicado, então os biológicos estão entrando, né, como uma grande alternativa também, né, nessa parte. Outra coisa... tem uma pergunta aqui, já vou fazer. Então, o Giliano está fazendo. Se biofábricas então patógeno, deixa eu ver. Está perguntando se essas biofábricas contratam também biólogos, se não são agrônomos. Claro que sim. Olha, eu tenho colegas, né? Um abraço aqui para os meus amigos biólogos que estão, sim, nessas fábricas, estão trabalhando, né, Tiago, com controle biológico. Tivemos vários colegas biólogos que trabalham com isso. Excelentes pessoas, excelentes profissionais, tá? Um abraço aí para todos os biólogos também. Eu sou biólogo, inclusive, e hoje tem amigo meu de biólogo, tem biólogo na Bayer, em todo canto aí, das multinacionais de químico, então tá em todo canto, viu, gente? Desculpe, tamo juntos. Super admiro essa profissão, super admiro. Não, com certeza. O que precisa, espaço já tá tendo. Uma coisa que você já comentou alguma coisa, mas eu queria a gente voltar nisso, que eu acho que é um tópico muito importante. Mas na parte prática, de outras influências
abióticas, ou seja, de pluviosidade, de legal. radiação solar. Você já comentou em relação à questão de radiação solar, mas quais outras preocupações que a pessoa deve ter? Comprou o vírus, vai lá aplicar, quais outras preocupações ele deve ter em relação a questões climáticas? Nossa, Thiago, excelente pergunta. Essa é muito bacana, né? Porque assim, e às vezes a gente, como é tudo micro-organismo, né? Às vezes a gente acaba confundindo um pouco bactéria com fungo, com vírus, né? E eles têm suas particularidades, né? Então, às vezes, né, para fungo, por exemplo, trabalhei bastante tempo com fungo. O fungo realmente precisa de uma umidade, né? Às vezes o próprio microclima ali do inseto, mas ele precisa de uma umidade para ele poder germinar e poder funcionar. O baculovírus, ele não precisa necessariamente de umidade para funcionar. Entenda por quê. Como que a pluviosidade ou que essa umidade pode interferir? Primeiro, o baculovírus tem que atingir o alvo para ser comido, para ser ingerido. Então, aquela cauda, né, aquela pulverização tem que chegar nas folhas. Se você tiver com a umidade muito baixa, você não consegue atingir aquelas folhas porque a cauda evapora. Então, isso é um ponto que tem a ver com tecnologia de aplicação, tá? Então, o mesmo que a gente respeita para qualquer outro tipo de inseticida convencional, a gente tem que respeitar para o baculovírus também, porque ele tem que chegar na folha. Então, isso é um primeiro ponto, né? A gente não pode aplicar com baixa umidade, senão não chega lá. Segundo ponto, estando, né, esse baculovírus na folha, a lagarta ingerindo, independente da umidade, ele vai funcionar, tá? De uma forma geral, ele vai funcionar bem. O que a umidade é importante? Eu costumo dizer que a umidade para o baculovírus é importante para a dispersão do baculovírus, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, você fez uma aplicação, as lagartas se infectaram, morreram ali em cima da folha, né, ou embaixo, toda derretida, liberou um monte de baculovírus. Vem uma chuva, a chuva tem uma capacidade muito bacana de espalhar esse baculovírus na área. Então, a chuva, a umidade, ajuda o baculovírus a dispersar. E aí você acaba vendo epizootia, ou seja, vários insetos mortos, aquele pico de mortalidade mais rápido. Imagine você, um baculovírus matou aquela lagarta lá típica, né? Assim posicionada, e ela caiu, escorreu para o solo. Depois de um tempo veio uma chuva, a chuva tocou esse solo, revolveu esse solo voltou para a folha, esse baculovírus voltou para a folha e as lagartas se alimentaram e começou o ciclo novamente. Então é basicamente nesse sentido, né? Então eu costumo dizer que o baculovírus ele vai bem mesmo sem umidade, mas se tiver umidade, o que acontece? A dispersão é muito facilitada. Então por isso que as pessoas ficam fazendo essa correlação. Ótima explicação. Já tem mais perguntas por aqui. Boa noite. Dependendo da situação, posso substituir o inseticida fisiológico pelo baculovírus? Também não falou aqui que tem praga com a cultura, né? Então, mas... sabe o que é legal você fazer essa pergunta, Thiago? Porque me retoma uma coisa que eu falei no início, né? Que baculovírus não é um inseticida de choque. Eu acho que pode ser nesse sentido, não sei se eu entendi bem. Sim, baculovírus, assim como o fisiológico, né, regulador de crescimento, né, os reguladores de crescimento, eles não são muito indicados para atuar naquela população naquele momento. Não são de choque. Você não aplica hoje e amanhã morre, né? Então, a ideia, né, que eu costumo dizer é assim, a gente precisa, às vezes você chegar numa lavoura e tiver com uma alta densidade populacional de lagarta, você não vai indicar um baculovírus. Ele não vai conseguir baixar aquela população. Ele não serve, né, naquele momento. Então, você indica, sim, um inseticida químico convencional. E aí dá para você colocar tudo no sistema. Então, baixa a população com inseticida químico convencional e dá oportunidade para o baculovírus agir, né? Então, a gente consegue integrar. Isso é uma oportunidade que a gente tem agora, né, Thiago? De integrar as ferramentas também dentro do sistema. Sim. Que a gente está tendo opção de ferramentas, né? Que antigamente a gente basicamente só tinha uma ferramenta e agora a gente está tendo outras ferramentas, né? Sim, então, essa é a questão. Uma pergunta interessante aqui do pessoal da UFAO, que pergunta como funciona o registro desses produtos dentro da lei dos agrotóxicos. E qual é a dificuldade, que diferenças encontram no processo de registro, sendo comparado com inseticidas químicos? Então, na verdade, aí eu vou numa área meio de gaiata, tá? Eu não tenho muita experiência na área de regulatório, na verdade, na empresa, um abraço para o Marcelo Lima, que é o coordenador da região de regulatório na EgByTech, mas, na verdade, existem, se eu não me engano, e por favor me corrijam se eu estiver falando besteira, existem dois caminhos que você pode fazer. Um que é mais simplificado, tá? Que você consegue fazer o registro. E aí você tem algumas diferenças e é mais simplificado.
você não precisa de alguns testes, e aí você pode até habilitar isso para utilização em culturas orgânicas. Então, a gente fala que esse é o caminho para se fazer registro de produtos para agricultura orgânica. E um outro caminho, na verdade, a AgBiTech escolheu o mesmo caminho dos inseticidas químicos convencionais. Tá? Então, os inseticidas registrados pela AgBiTech foram num caminho tradicional. E aí sim a gente precisa de todos aqueles mesmos testes, tá bom? Acaba sendo mais rápido, tá, Thiago? Quando a gente compara um inseticida químico, caindo aqui meu celular. Quando a gente compara um químico convencional com um biológico, a gente acaba encontrando um pouco mais de rapidez no biológico, porque tem uma série de passos que são facilitados, né? Uma série de testes que a gente não tem problema com esses biológicos, então acaba sendo mais rápido. Só uma informação, a AgBiTech conseguiu registrar produtos em 8 meses aqui no Brasil. Então teve o recorde, lógico, tem alguns que levaram 1 ano ou mais, né? Mas enquanto um químico convencional a gente demora aí o quê? Um tempo grande, na AgBiTech conseguiu registrar produtos aí com 8 meses, 1 ano, né? Mas foi muito trabalho da equipe toda junta, reunida, né? Isso aí realmente é um relato bem positivo, que geralmente a gente escuta mais problemas, né? Outra coisa, geralmente, quando você já tem, por exemplo, Trichogramma preciosum, você já tem lá registrado ele para controlar a Helicobacter parmigera, a próxima empresa ela já precisa de menos estudos, porque a primeira já fez esse trabalho de mostrar eficiência sobre aquela praga e tal. Tem essa parte, né? E outra coisa que também tem muito aluno aqui, né? Uma das únicas avanços que a gente teve em legislação é que hoje a gente registra o biológico para a praga e não mais a cultura, né? Então, super bem lembrado. Né? Uhum. Então, isso aí eu acho que é um dos únicos avanços que a gente teve. Então, se você controla a Spodoptera frugiperda, você pode aplicar ela em uva, em soja, em algodão e assim vai, né? E antigamente tinha que ser igual o inseticida sintético, que é por cultura, fazer o registro. Exatamente, Thiago, com certeza. Eu agradeço a colocação aí, muito bem lembrado. Hoje é por praga, né? É um avanço muito grande, não é mais por cultura. Facilita muito aí pra gente. O professor Francisco Duque, da Rural lá da Amazônia, perguntou se ele queria saber como seria uma recomendação de pulverização sobre plântulas para controle de lagartas no solo. Ele não entendeu essa recomendação. Eu também não me lembro. Sim. Então, vamos pensar assim. Gente, até minha mãe tá me assistindo. Pense, um coraçãozinho que tá meio... Beijo, mãe. Então, Thiago, essa recomendação, assim, a gente ainda não tem recomendação para lagarta no solo especificamente, tá? Inclusive, assim, a gente tem pesquisas, assim, promissoras com agrotes, mas ainda não temos nenhum produto registrado, tá? O que eu me preocupo com essas lagartas de solo é que quais lagartas são essas e qual o estágio, né? Qual o INSTER que essa lagarta tá. Porque se essa lagarta, por exemplo... talvez foi quando eu falei de Spodoptera, né? Se a lagarta, por exemplo, é uma agrotes, que tá bem grande, uma Spodoptera frugiperda, porque a agrotes, você sabe que primeiro, antes de cortar, ela sobe e raspa ali, né? Raspa as folhas e tudo. Mas quando ela tá grande, tem aquele hábito de rosca no chão, ali nem químico mais, né, Thiago? Quarto, quinto INSTER, nem químico mais, porque ela vai pupar logo em seguida, né? Então, daí é melhor trazer o controle para antes dela chegar nisso, né? E não aí. Então, hoje a gente não tem nenhum produto com recomendação para lagarta no solo ainda. E a importância do monitoramento, né, Jana? Porque justamente precisa de monitoramento muito bem feito para saber quando a gente deve se aplicar. Tem uma pergunta aqui, nós já estamos com 53 minutos, quase acabando, viu, Jana? Mas vamos aproveitar aqui. Que delícia. Perguntaram sobre compatibilidade, a gente já falou isso, Almir, mas depois pode retornar. Ela falou bem aqui sobre a possibilidade de uso com outros produtos. Está se perguntando sobre o posicionamento do baculovírus no meio convencional. Aí ele pergunta já número de aplicações e tudo, aí já está querendo uma tese já da coitada aqui. Já quer o posicionamento, né? Não, mas a gente tem esse material, eu não sei se está no site, tá? Não sei se está no site da AgBiTech, mas a gente tem, se eles quiserem entrar em contato, a gente repassa. A gente tem isso do jeitinho aí que precisa, Thiago, com o que é melhor ser feito, né? Certo. Bem, uma das coisas aqui, você comentou antes, que uma da ideia da AgBiTech gente, falando que salva a live sempre fica disponível aqui. Quem quiser depois pode compartilhar com os amigos, viu? Fica no IGTV aqui do Insetos do Sertão. Só não tenho coragem de me assistir, viu, Thiago? Ainda não tive coragem de me assistir, mas quem sabe. Mas uma das últimas perguntas que eu quero fazer aqui para você, que assim, além de vírus que vocês têm trabalhado,
uma da ideia da empresa é se especializar no controle de lepidópteros, não é isso? Você falou. Sim. E você falou também para mim, que fora da live, que vocês têm pesquisado também um atrativo para lepidópteros. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Legal, isso vai ser uma novidade agora da Egg by Tech também. Então, a ideia é essa, né? Esse de pensamento de sistemas, né? Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito aqui na UFG, é um pensamento forte, e eu tenho aprendido muito também com a professora Cecília Cezepac, né? E que, na verdade, assim, é muito complicado quando você pensa no lepidóptero, você pensa que tem ovo, você vem a lagarta depois, a pupa e o adulto. E a gente ficar brigando só com a pobre da lagartinha não dá, né, Thiago? Então a gente foca muito em lagarticida. Então a gente tem que expandir. E aí eu super apoio parasitoide, imagina. Você tem aqui um ovicida que é parasitoide, e hoje a gente tem excelentes fontes aí no Brasil inteiro. Depois você pode usar baculovírus, BT, tanta coisa bacana aí, né, na lagarta. E depois no adulto, a Egg by Tech tá trazendo agora um atrativo alimentar. Tá? Esse atrativo alimentar, ele é bem bacana, porque ele é feito com materiais que não são nocivos, né? E ele atua chamando, né? Inclusive o nome dele é chamariz. Então ele atua chamando essas mariposas, são atraídas por esse atrativo, né? E aí a gente pode usar isso de duas formas. Uma forma é em armadilhas, tá? E aí a gente está em processo de registro desse produto também. Você pode colocar nas armadilhas bolas tradicionais e coletar essas mariposas. Pode ajudar nessas armadilhas para fazer o monitoramento nessas armadilhas e também para fazer captura, né? A gente tem dados aí da professora Cecília coletando mais de 1.000 lagartas numa bola. Mais de 1.000 mariposas. Empolguei com as lagartas. Mais de 1.000 mariposas numa cesta dessa daí durante uma semana. Então você tira uma quantidade expressiva. E uma outra forma de utilizar também esse atrativo é fazendo a técnica de atrai e mata, né? Ou seja, você pode misturar ele com um inseticida específico, né? Nem todos são apropriados, um inseticida, e aí você pulveriza em faixas, né? Então você diminui a extensão que você está pulverizando esse inseticida. Então você faz em faixas na cultura, e aí essa mariposa é atraída para sentir esse aroma aí, e aí ela acaba em contato com o inseticida e ela morre. Então tem se mostrado uma ferramenta excepcional, tá? E isso é uma coisa que a gente tá vindo forte aqui com os resultados muito interessantes. Muito bom, Jana, que eu acho que é justamente isso, né? É buscar nichos que ainda não foram ocupados, né? Como você falou, né? Aí tem um tricograma para ovo, aí tem vírus, fungos que podem ser utilizados na fase lagarta, e aí pensando numa outra alternativa com menor impacto para a fase adulta, então a gente vai fechando e deixando um sistema bem mais sustentável, né? E equilibrado. Gente, nosso tempo está acabando, muita gente aqui já... pois é, quando o papo é bom, passa rápido. A gente tem muitas sugestões aqui de outras lives. A gente vai convidar com certeza alguém para falar mais de fungos, de bactérias. Também estou tentando fazer uma mistura de outros temas da entomologia que seja de interesse, como a gente já teve de taxonomia. Então, assim, a gente está tentando fazer um mix de temas aplicados e temas mais básicos e importantes para a entomologia de forma geral. Mas se liguem que toda segunda, esse mesmo horário, 6 horas, a gente está aqui no Papo de Inseto. Para não deixar você cortar com você, eu queria que você fizesse suas últimas colocações, Janaína. E, novamente, muito obrigado por participar, aceitar esse convite. Foi muito bom, muito didático. Acho que todo mundo teve uma aula hoje aqui. Obrigada, Thiago. Eu fui muito privilegiada por esse convite. Agradeço muito. As suas lives são ótimas. É um prazer participar delas. Agradeço aí todo mundo que participou. Nossa, vi gente. Eu queria falar o nome de todo mundo, mas não dá. Mas saibam que eu vi cada um de vocês. E saudade de muitos colegas lá da Exalc, os alunos da UFG, o pessoal da Egg by Tech, o pessoal do campo também estava aqui, tá? O pessoal que eu visito aí direto no campo do Brasil inteiro. Então, assim, super agradecida, foi muito bom. É muito bom falar do que a gente gosta, do que a gente ama, né, Thiago? Dá uma satisfação. E trabalhar com o que a gente gosta é um prazer enorme. Então, para mim, assim, muito obrigada pela oportunidade, Thiago. E obrigada por todo mundo aí que prestigiou 1 hora com a gente, caramba! É muito legal. Tá ótimo, gente. Que bom que hoje eu não vou precisar desligar na cara de ninguém, a gente tem 1 minuto. Então, muito obrigado. Compartilhem depois essa live, vai ficar disponível quem não pôde assistir aqui nesse momento. E é sempre bom a gente convidar pessoas
que até agora foi isso. Eu sempre trouxe pessoas que são apaixonadas pela área, que você fala, e a gente sabe que as pessoas falam, chegam emocionadas porque amam aquilo que se faz. Então, eu sou assim, a Janaína é assim, todo mundo que passou aqui é assim. Eu gosto de gente que é apaixonado pela área, que a gente fala aqui, e com isso o resultado é esse, né? Sempre todo mundo interagindo e adorando uma participação. Muito obrigado. Ótimo. Até a próxima, gente. Boa noite, pessoal. Beijo.